Nosso próximo episódio traz uma profissional que conecta o Rio de Janeiro ao mundo. Com mais de 16 anos de experiência em relações internacionais e relações públicas, Carolina já atuou em Bruxelas e aqui no Brasil, colaborando com governos e empresas inovadoras de tecnologia. Responsável por projetos como as Olimpíadas e o G20, ela coordena relações públicas internacionais, unindo estratégia, cooperação e propósito. Quando eu estava como coordenadora de Relações Internacionais da Prefeitura do Rio de Janeiro, nós fizemos uma parceria com a Bloomberg Associates, que é uma agência filantrópica do Bloomberg, que visa melhorar o serviço público e fazer uma consultoria para cidades. Então ele pegou os executivos dele, que estiveram com ele na Prefeitura de Nova York ao longo dos 12 anos, quando ele era prefeito da cidade de Nova York, e eles escolhem algumas cidades para uma parceria de 2 anos, e o Rio de Janeiro foi escolhido. E foi uma parceria muito rica, porque a gente pôde apresentar as nossas ações e entender com eles e com as experiências que eles tiveram, o que a gente poderia mudar, o que a gente poderia melhorar e trabalhar para entregar mais para o cidadão. E foi uma parceria muito rica em diversas áreas: transporte, saúde, educação, desenvolvimento econômico. E ao longo desses 2 anos a gente realmente conseguiu construir e entregar projetos muito importantes para a cidade. Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui, um dos especiais, porque eu tenho essa pessoa a agradecer por o evento do Finanças da Manhã, ter estado no Museu da Manhã, ter sido parte do G20 e estar agora de novo no Museu da Manhã. E a gente tem muito para fazer. Seja muito bem-vinda, Carol. Muito obrigada. Me conta um pouquinho dessa história. Como é que você foi parar nesse trabalho? Volta 2 casas. Quem é Carol? Carol nasceu aonde? Carol faz o quê? Me conta. Eu já rodei um pouquinho, não tanto quanto Demais, você. Um monte. A gente se conheceu no Web Summit pra gente entender que a gente conhece pessoas que são de mundos diferentes e aqui estamos. Impressionante. E várias pessoas, né? Várias pessoas. É impressionante, o mundo é uma ervilha, assim, é o tema do nosso podcast já. E aí eu contratei uma pessoa achando que eu era muito original e inédita, a melhor amiga dela. Apenas. Então, agora estamos aqui gravando esse podcast em homenagem a você, Thaís. Porque fica aí a dica em homenagem a propósito, na verdade, né? É isso. Conectadas pela Prefeitura do Rio, que foi onde você passou uma grande parte da sua carreira. Conta um pouquinho, Carol, pra gente aqui no podcast. E a sororidade feminina também, que eu acho importante a gente pontuar isso. Eu também acho. Eu acho importante a gente ocupar o nosso lugar de espaço. Exato. Mas então, vamos lá. Eu nasci no Rio de Janeiro, sou carioca. Nascida, não criada, porque eu aos 6 anos fui morar em Recife. Morei 10 anos em Recife e depois eu me mudei para a Bélgica. E aí lá na Bélgica eu terminei a escola, entrei para a faculdade, terminei a faculdade e fui trabalhar com um iraniano, pesquisador de carro elétrico. Uau! Na época. Isso há quanto tempo atrás já? Isso em 2007. Tipo assim, De 2007 lunático, maluco naquela época, né? Totalmente. Você tava tipo assim, o que essa mulher resolveu inventar? Jetsons, Back to the Futuro. Exato. E aí ele estava desenvolvendo, na verdade, a recarga elétrica, que segue sendo um problema, porque demora, né? E aí ele desenvolveu um projeto e eu, assim, no meu auge da minha ingenuidade e juventude lindo, né? maravilhosa, falei assim, vamos levar para o Rio de Janeiro, por que não? Por que não? Rio de Janeiro, o Brasil não é para principiantes, mas assim, vamos pegar uma cidade complicada e leva para lá. E aí eu trouxe para cá para mostrar para o secretário de Transporte do Estado na época e para o então governador um projeto piloto para tentar deslanchar aqui no Rio de Janeiro. E assim, foi um timing terrível. Ok? Não, Tudo errado? Não, porque era o timing do pré-sal. Ou seja, carro elétrico... A gente vai botar um adendo aqui para quem não entendeu. É isso. Tem que contextualizar o que estava acontecendo na geopolítica local. Mas foi ótimo, porque aí eu
enfim, pude mostrar um pouco da sua esperança, né? E esperança capacidade, num mundo melhor. né? Você, Exato. peraí, o mundo vai mudar quando você entra com aquela cara e coragem, né? Exatamente. Pra uma pessoa super importante. Eu falo assim, eu já conheci várias pessoas na minha vida que eu falo, gente, como é que eu falei aquele tanto de atrocidades? Porque ela... Foi mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso. Você olha pra trás e fala assim, ai, que lindinho. E essa é a beleza da juventude, né? Que eu acho que a gente não tem medo. Eu acho Nenhum, que sem medo ou a gente conquista. consciência, ou qualquer coisa. Isso. E sem medo a gente conquista, a gente vai. Exato. Sem saber que era impossível, foi lá e fez, né? Exato. Então, foi assim que eu vim bater no Rio de Janeiro. E aí, o Eduardo, um pouquinho depois de eu ter feito essa apresentação, ele já estava em campanha, ele ganhou. Eu não o conhecia. E aí eu fui contactada pela equipe dele para saber se eu gostaria de vir trabalhar na equipe, na equipe super jovem. O Eduardo ganhou, ele foi eleito, Eduardo Paes, né? Foi eleito com 39 anos. E aí eu falei, por que Que era não? imprescindível naquela época, né? Não, E aí naquela época aí é completamente diferente. Hoje em dia a gente E aí você tem. veio. E aí eu vim sem saber muito bem o que eu ia fazer. Justo. E aí eu falei, tudo bem, eu passo 6 meses. Se der errado, eu volto, sabe aquela coisa? E foi ótimo, porque a equipe super preparada, todo mundo querendo muito entregar, todo mundo querendo muito mudar e tudo mais. Construir um Rio diferente, né? Exatamente. Então a gente chegou cheio de energia, o que foi maravilhoso, e precisa muito para trabalhar nessa cidade, todo mundo amando o Rio de Janeiro, então facilita um pouco. E aí foi assim que eu fui bater nas relações internacionais, como assessora do embaixador Estélio Amarante, um maravilhoso. Ele me ensinou bastante. E aí ali eu me apaixonei pela paradiplomacia, na verdade que é a diplomacia de cidades. E a partir daí a gente começou a montar um plano estratégico para voltar, para colocar o Rio de Janeiro de novo nas pautas internacionais. Então a gente passou a fazer parte de várias redes de cidade e de cooperação técnica. Então a gente foi se aproximando de outras cidades e fortalecendo um pouco também o que a gente queria liderar. Então o prefeito ele tinha muito esse viés da sustentabilidade, ele tem desde sempre, porque ele tinha sido secretário de meio ambiente, a importância do meio ambiente. Então a gente começou, aí teve Rio +20, Sim. a gente recebeu o Papa, Jornada Mundial da Juventude, Fórum Urbano Mundial, Copa do Mundo, Olimpíada. Então cada vez... Ela só fez tudo isso, tá? De relações públicas pro Rio de Janeiro. Pro Rio de Janeiro. E aí ele acabou participando, ele entrou no C40, e essa história eu vou contar, porque é uma história muito cara para mim, porque por conta daquele iraniano maluco, eu comecei a me envolver e ter interesse. Por causa da Carol maluca, que foi atrás de um propósito, volta. Quando a gente estava montando a estratégia de qual rede a gente vai fazer parte, porque precisa de uma dedicação, a equipe era pequena, eu recebi um convite, eu não, né? O Rio de Janeiro recebeu um convite para participar de um encontro de transporte elétrico em Hong Kong, patrocinado pelo C40, que até então ninguém, né, nem sabia o que era. Muito. O Rio de Janeiro não estava no C40, e eu fui lá falar com o prefeito, eu tenho interesse, porque é uma área que eu vim dessa área, eu gostaria, e ele prontamente falou, claro, vai. E lá estava o Mike Bloomberg, que era então prefeito de Nova York. O presidente do C40, o diretor executivo do C40, que era o Simon Reddy. Uau. Aí eu fui lá e falei, oi, eu sou a Carol. Sou eu, Carol. Adoraria fazer parte do trabalho no Rio de Janeiro e eu acho muito importante fazer parte dessa construção do C40. E eles, ótimo, a gente quer muito o Rio de Janeiro. E foi assim que a gente entrou no C40 e 3 anos depois o Eduardo virou chair do C40. 3 não, um pouquinho mais, isso foi 2009, 2010. Em 2013, 2014, ele virou chair do C40. E para quem não sabe o que é C40, abre aspas, fecha aspas. C40 é uma rede de cidade voltada para a sustentabilidade, financiada pelo Bloomberg, que quando saiu da prefeitura de Nova York, ele continuou financiando filantropicamente e começou, obviamente, com 40 cidades. Hoje eu já não sei quantas tem, mas chegou a ter, eu sei que a última vez que eu soube eram 98 cidades. Uau.
Então você estava ali na vanguarda falando, peraí, cadê o Brasil? Exato. E obviamente que o Rio de Janeiro era a vitrine do Brasil, né? Então... Uma das vitrines maravilhosas. A gente, como carioca, vai falar que é a vitrine, mas a gente... Não, mas assim, é importante. Eu acho assim que quando o Rio de Janeiro ele alavanca, ele leva junto também outras cidades do Rio de Janeiro. Não que elas sejam menos importantes, mas assim, é a cara, né? É uma cara. Se você faz um estrangeiro fechar o olho e falar assim, fala uma coisa do Brasil, muito provavelmente ele vai dar um dos pontos turísticos do Rio de Janeiro. Ele vai falar o Copacabana, ou ele vai falar do Cristo, ou ele vai falar do Pão de Açúcar, né? Não que o elevador Lacerda não seja tão importante, tão emblemático quanto, mas assim, no impulso... A gente vendeu bem, né? A gente fica bonito na foto, exato. É complicado competir com o Rio. É isso. E foi assim que eu comecei a me envolver com relações internacionais. E aí depois eu saí da prefeitura em 2017, eu fiquei 4 anos fora, né, quando entrou um novo governo, e acabei tendo uma experiência incrível também na União Europeia. Eu fui trabalhar na EEAS, que é European External Action Service, que é como se fosse o Ministério de Relações Exteriores da União Europeia. Então representa todas as nações ali da União Europeia, e que foi incrível. E depois eu fui trabalhar numa empresa de Singapura chamada The Stakeholder Company, TSC. E ela faz Stakeholder Mapping e Risk Management. Então foi super incrível também, porque aí eu trabalhei com grandes multinacionais, eu não sei se eu posso falar aqui os nomes. Claro que pode. Coca-Cola, BRF, Mercado Livre, A gente Exxon. entrevistou um monte de gente, a gente adora um nome drop aí. Então tá. E aí me trouxe um pouco desse lado mais de gestão do privado. Sim. E que aí, é necessário, né? Que é super necessário. Eu acho que agrega muito também quando a gente volta para o público, que foi o que aconteceu comigo. Então, em 2020, Eduardo Paes ganhou de novo as eleições. E aí eu fui convidada pelo Marcelo Calero, que é um diplomata que tinha me conhecido no Eduardo II, que a gente é Eduardo 1, 2, 3 e 4. Tem versões. Porque ele está agora no 4º mandato, né? Justo. Então, é só pra gente se situar um pouco na história. Aonde que a gente está na jornada. E aí o Calero falou, Carol, ajuda com a transição. E eu ajudei com a transição, e ele falou, agora fica. Seria tão bom você como coordenadora. E eu acabei aceitando esse desafio e voltei, e foi um momento super, vamos dizer assim, super desafiador, mas com oportunidades incríveis. Assim, hoje eu posso dizer que, para mim, foi um dos melhores mandatos. Assim, para mim, eu também cheguei com uma outra maturidade. E a gente chegou, imagina esse contexto. O presidente era o Bolsonaro, o governador era o Witzel, o prefeito era o Eduardo. Então, eles não estavam alinhados como tinha sido o alinhamento do mandato 1 e 2, né? E pandemia. Caos. Então, imagina o que era aquilo para as relações internacionais. Que relações internacionais? Para você explicar para a população, né? Para você, até para dentro mesmo da prefeitura, o que é, não é tão óbvio. Não é tapar um buraco, né? As pessoas estão ali, elas estão olhando problemas para um buraco muito sérios. Uhum. De saneamento, de educação, de coisas muito básicas, precárias, que a gente ainda tem na cidade do Rio e Portuária. Exato. E você tava lá, tipo, gente, na pandemia, eu queria fazer uma coisa, né? E aí a gente conseguiu, na verdade, fazer do limão a limonada, ou do limão a caipirinha, que é melhor ainda. Melhor ainda. Acho que já tá na hora, hein? Porque a gente saiu daquele engessamento, bem entre aspas, das Olimpíadas, né? Que era a nossa meta em 2016, e a gente pôde criar. Então, tinha uma amiga minha, parceirona, que aceitou esse desafio comigo, Camila Pontual, e a gente começou a conversar com toda aquela rede que a gente tinha criado ao longo de 8 anos anteriores, mais o que a gente tinha, né, conquistado nos 4 anos outros fora. Anos, né? E aí a gente... Peraí, essa pessoa tem que vir, pessoa tem que vir, né? Aí a gente conseguiu, assim, várias parcerias, recursos. A gente fez uma parceria, e eu vou trazer aqui como exemplo, com uma organização chamada Core Relief, que é uma ONG fundada pelo Sean Penn, sabe aquele ator? Claro.
quando aconteceu o terremoto do Haiti, ele fundou esse Core Relief, e aí ele queria fazer a mesma coisa com o Brasil. Ele falou, olha, eu sei que vocês têm uma expertise com vacinação em massa, Com certeza. a gente não tem, mas a gente pode levar máscara, a gente pode levar teste, a gente pode, né, e a gente tem essa articulação. E foi incrível, eles conseguiram botar 5 ou 6 postos na cidade, eles bancando tudo, bancando os enfermeiros, os equipamentos, isso foi muito legal. Isso é relação internacional. Isso é relação internacional. Isso, para mim, é a dialogação de um poder público, onde não tem, talvez, recursos, mas tem outros recursos e outras maneiras. Exatamente. E você traz aqui o privado para mudar a realidade do Brasil. Exatamente. E hoje, estamos aonde, Carol? E hoje, vamos lá, a gente finalizou com a cereja do bolo, que foi o G20, porque o G20 tinha todas aquelas sopas... Eu tenho ela a agradecer, a gente só virou parte, o Finance of Tomorrow só virou parte do G20, graças aos relacionamentos da Carol e do time da prefeitura, que foi muito importante pra gente, que agora a gente já tá numa agenda, trazendo aqui esse protagonismo brasileiro necessário. Exatamente. Você fez o G20 ano passado. E aí, exatamente, a gente entregou o G20, foi um sucesso. E além do G20, toda aquela sopa de letrinha, o 20B, 20T, 20 Startup 20, Woman 20, mais de 150 eventos ao longo da presidência do G20 no Rio de Janeiro, por isso que a gente se auto-intitulou Rio Capital do G20. Eu acho super justo a gente pegar esse protagonismo que nos merece. Exato. E aí, quando a gente iniciou esse ano, foi aquela mudança, né? Apesar de não ter tido, né? O Eduardo ganhou de novo, mas uma mudança de governo. Eduardo IV. Eduardo IV, na verdade, Eduardo IV. E aí eu comecei a pensar, bom, eu acho que eu já entreguei tudo que eu podia entregar para a cidade, né? Justo. Inclusive, o que vai acontecer esse ano foi construído lá dentro, que é o World Prize, que você deve conhecer, que é o prêmio do Príncipe William, que vai acontecer em novembro, no Museu da Manhã, coincidentemente. Eu tô muito ciente, que eu falei, gente, eu tinha marcado esse evento uma data errada. A próxima vez eu e o William, ó. É isso. E o Mayor Summit, que vai acontecer também em novembro, na mesma época, que foi uma candidatura que a gente postulou lá dentro das Relações Internacionais em 2022, porque acontece de 3 em 3 anos. Então, assim, tudo foi feito, então assim, eu entreguei tudo para a cidade, né, e das Relações Internacionais, e eu estava lá, e o Piquet, que é o presidente do IDG, estava precisando de uma diretora de governança. E aí eu super topei esse desafio e estou, assim, encantada com a estrutura, com a organização, que é o IDG. São quase 500 pessoas trabalhando. 500 pessoas. 500 Vamos pessoas. lá na outra sopa de letrinha. A gente adora no governo uma sopa de letrinha. Eu vou criar um dicionário que a gente vai publicar no que vem no FOT. Sopa de letrinha. Vai, IDG. IDG, Instituto de Desenvolvimento e Gestão. Então, é uma ONG, né, uma organização sem fins lucrativos, uma OS, que cuida de espaços culturais, desenvolve e cuida, né? Então não faz um dos só a nossos gestão. Espaços que a gente ama, que foi a nossa casinha do Finance of Tomorrow ano passado. Esse ano de novo, Museu da Manhã. O Museu da Manhã. Corações, assim, gratidão imensa de mostrar a nossa cidade naquele lugar lindo. Não, e é incrível, né? Como arquitetura, como espaço tudo. expositivo. E é o nosso amanhã. É o nosso amanhã. A gente tá aqui no Finanças da Manhã. É isso. E a gente sempre fala lá no Museu da Manhã que hoje é o momento da gente agir para construir o amanhã. Absoluto. E o Museu da Manhã, há 10 anos, é gestão do IDG e há 10 anos o museu mais visitado do Brasil. Uau! Eu não sabia disso. Gente, agora tem que publicar que meu evento é no museu mais visitado do Brasil. Que mais chique. Exatamente. Eu já estava achando lindo. E as exposições culturais e o questionamento do Museu da Manhã como curadoria é uma das razões pela qual eu, como cofundadora, falei, tem que ser lá. Não, é incrível. E o Fábio Scarano, que é um dos curadores do museu, ele é incrível. Ele traz uma cátedra que
ele desenvolveu um modelo de futuros possíveis. Então, assim, é realmente incrível trabalhar num espaço assim, né? Que a gente pensa o futuro, a gente pensa o amanhã, e a gente sabe que a gente tem que agir hoje, então não são só pensamentos utópicos. O que a gente pode fazer, cada um de nós, né? E eu tô nesse espaço, então assim, eu tô aprendendo todos os dias. 3 meses hoje, 3 mais ou meses, menos. 3 Ok. meses hoje. Então é super. E o que a Carol agora vai entregar para o Brasil? Porque eu sei que o IDG tem mais do que só o Museu da Manhã. A gente estava falando no comecinho do podcast, vários lugares emblemáticos no Brasil inteiro. O que é essa nova fase de se doar para esse país maravilhoso que a gente tem o privilégio de viver, né? Tem gente assim no mundo, sabe? Gente que acorda, levanta e vai dormir pensando em como você vive numa cidade melhor. Então, o que vai ser essa nova próxima parte? Eu acho que se o Eduardo tá no Eduardo versão 4, a Carol aqui pelas minhas contas tá na versão 6 ou 7. Como uma boa geminiana, né? Exatamente, como uma mulher também, né? Que Isso, somos metamorfósicas. é isso. Olha, eu tô assim, tentando sedimentar e captar mais conhecimento numa área que eu tô encantada para poder juntar com o que eu já passei de experiência para exatamente o que eu posso fazer mais. Então, como é que a gente pode mostrar para o mundo tudo que a gente tem, toda a nossa força aqui dentro? Tem muita, né? Tem muita, tem muita. O povo que é o nosso pilar maior, mas é isso, tudo que a gente pode contribuir. Eu acho que a gente tem que mudar um pouco também essa ideia de copiar exemplos do norte global. Total. Porque aqui dentro a gente pode desenvolver muita coisa. E a gente sabe quais são os nossos desafios. Então a gente tem como transformar a nossa realidade porque a gente é capaz. A gente tem conhecimento, a gente tem a matéria-prima para isso, né? Tanto no conhecimento quanto no físico, quanto no biodiverso, quanto na nossa criatividade, né? O nosso jeitinho maravilhoso brasileiro de ser. Carol, você tem uma trajetória aqui que eu te pedi para contar que é inspiradora. Parte do meu propósito, não só no podcast, mas no evento, no Finanças da Manhã, mas tudo isso é enaltecer o cargo público, enaltecer essa doação de vida, de momento que você tem. Toda essa criatividade aí, eu sei que tem um monte de VC atrás dela, tem um monte de gente assim, ó, com dinheiro na frente dela, falando, vem botar o seu talento pra cá e você investir no talento no Brasil. Eu sempre peço pra gente deixar com nossos ouvintes aqui do Finance of Tomorrow uma lição, um propósito, algo que tenha te carregado até hoje, que você olha e fala assim, nossa, a minha vida, se eu pudesse deixar algum legado para alguém, uma dica, conta um pouquinho, assim, a sua paixão transparece e ficou muito clara na história que você contou aqui, então assim. Eu vou trazer um ponto aqui que eu até não mencionei ainda, mas assim, eu acho que o propósito feminino. Aí eu participei ano passado de um programa de liderança feminina da Universidade de Colômbia. E eu vi o quanto é importante a gente criar uma rede de fortalecimento entre as mulheres. Absoluto. E uma rede não só, eu brinquei aqui, não só de tietagem, mas uma rede de negócio. Exatamente. Como que eu contrato uma empresa de mulheres, como que eu contrato uma produtora maravilhosa do Ataís de Mulheres, que é a nossa amiga em comum, seja a minha empresa de RP que está do outro lado dessa câmera, que também são duas mulheres sentadas ali. Então me conta. Exato. E você acha que isso é algo que alguém que está ouvindo lá tem que levar para ela? Como é que faz? Tem que levar. O que você aprendeu na Colômbia? Eu acho que a gente tem que realmente pontuar. Eu acho que a gente tem que se esforçar, porque não é fácil. Não é fácil, mas a gente tem que continuar essa luta que começou há uns bons anos atrás, porque nós somos muito capazes. E o que eu aprendi lá nesse programa é que quando a gente percebe que não estamos sozinhas, que a gente tem o apoio de outras mulheres, a gente consegue entregar muito mais. Então eu sou mãe, né, de 2 meninos, então além de tudo eu ainda tenho que mostrar para eles que, olha, é assim que deve ser,
não, isso é machismo, e assim... Isso não, isso não. Isso não. E mostrar para eles, assim, porque às vezes as coisas são tão sutis que a gente nem percebe, né? E aí eu mostro para eles, não, olha só, antes que passe despercebido, isso aqui não foi legal. Ele não falaria assim se fosse com um homem. Ele não cortaria se fosse um homem. Então eu começo a pontuar, não para mostrar que nós somos melhores, Mas para mas mostrar... nós somos tão boas quanto. Então, nesse programa foi algo que realmente me mostrou que, sim, nós podemos. E eu já tinha levado isso para a minha equipe. Então, hoje, agora eu estou numa equipe nova e tenho uma colaboradora que está voltando de licença maternidade, veio falar comigo, ela mora em Petrópolis, e ela veio falar comigo sobre um horário. Eu falei, não importa. Tipo, você, não fala nada. Vai cuidar do seu Tipo, filho, ok. porque eu sei que você vai entregar. E assim, você está fazendo a missão mais importante da humanidade, né? A gente não teria uns aos outros se não fossem as mães. Se não fossem as mães. E as mulheres, porque mesmo que não sejam mães, são cuidadoras. São as que mais cuidam dentro de casa, são as que mais se preocupam. E as que mais entregam, né? Eu acho que a gente fica nesse negocinho e as pessoas falam, que bonitinho. Eu falei, gente, estatística. Mulher entrega mais, empresa com mulheres em liderança, em board, entregam mais resultados financeiros. Isso aqui não é só sobre inclusão, é sobre negócio. E eu vou falar uma coisa que o Mike Bloomberg falou. A gente fez uma parceria em 2015, 2016 com a Bloomberg Associates, que é uma filantropia também do Bloomberg. E ele falou assim, quando eu descobri o poder das mulheres, a minha empresa deslanchou. Eu falei, então, se não querem ouvir as mulheres, a gente vai terminar com esta frase. Se vocês não querem escutar a gente, escuta o Michael Bloomberg, tá? É isso, que ele dispensa apresentações, né, Carol? Carol, muito obrigada por fazer parte da minha história aqui no Finanças da Manhã, indireta e direta, que a vida fez assim com a gente, e contar um pouquinho da sua história aqui no podcast. Obrigada por me receber e ouvir um pouquinho da minha história. E eu não vejo a hora, a próxima vez ela vai estar aqui contando o que ela fez. 3 meses mais 1 ano para o próximo FOT. Estaremos aqui com a Carol, de repente em outro lugar interessante, para contar a história do IDG e o que você já com certeza construiu até então. Obrigada. Foi um prazer.